Você já parou para pensar por que você não consegue lembrar da sua infância? Você fecha os olhos, tenta puxar na memória uma cena improvável da sua infância, bem lá de trás do seu passado, mas só vem um vazio. Ou, no máximo, imagens soltas, sem nitidez, como se não fossem suas. É estranho, porque você sabe que viveu determinadas experiências, você simplesmente não consegue lembrar. Você lembra daquela escolinha que você estudou no jardim da infância, mas você não lembra detalhes sobre o que aconteceu lá. E aí você começa a se perguntar, será que aconteceu algo lá que eu não quero lembrar? Algo extremamente violento, traumático, que me traumatizou, que me marcou e por isso eu esqueci? Será que a minha mente apagou de propósito o que aconteceu comigo no passado? Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e agora eu tento responder um pouco dessas perguntas. E aqui no meu canal do YouTube eu posto algumas análises sobre saúde mental, sofrimento psíquico e contemporaneidade. Hoje, nesse vídeo, eu quero pensar com você sobre esse silêncio da memória, sobre esse apagão que a gente tem da nossa história. Não para dar respostas prontas, de fato eu não sei te dizer por que você especificamente não lembra da sua infância. O primeiro ponto, todo mundo esquece algo ou muita coisa da sua infância. Todo mundo não lembra algumas coisas da sua infância. Na maioria das vezes a gente esquece muito mais do que lembra. O primeiro ponto e mais simples, de fato nós esquecemos os nossos conteúdos da infância por uma questão de proteção. A gente simplesmente não teria mental, emocional para lidar com, por exemplo, eu tenho 45 anos de vida, para eu lembrar de 15 anos da minha infância e da minha juventude. Não seria saudável para o meu psiquismo lembrar de todos desses eventos. Mais do que isso, a gente também faz determinados esquecimentos, porque, por exemplo, algo que aconteceu na minha infância, eu não vou lembrar porque simplesmente naquela época da minha infância eu não tinha ferramentas psíquicas para lidar com o que aconteceu. Então, muitos vão se perguntar, mas Rodrigo, então você sofreu alguma coisa absurda, violenta na sua infância? Pois bem, esse foi a grande descoberta do Freud no texto Bate-se numa Criança, onde ele chega exatamente nessa conclusão. Nós não esquecemos porque as nossas vivências de fato são traumáticas no sentido violento, ou seja, eu esqueço aquilo que é da ordem da violência, do que é agressivo e lembro só coisas boas. Felizmente não é assim que a mente trabalha, que o nosso emocional, o nosso psiquismo trabalha. Então eu posso sim lembrar de algo muito violento nos dias atuais e algo que não é tão importante eu esqueci. E esse conteúdo que foi recalcado que me faz sofrer na contemporaneidade. Eu posso sofrer diretamente por causa desse conteúdo, ou eu posso sofrer por causa de uma transferência de conteúdo, Freud vai chamar de deslocamento. Eu posso sofrer por causa desse evento violento, só que esse evento é tão violento que eu não consigo pensar nele na consciência. Então eu sofro por algo que é da ordem da inconsciência, que é mais possível eu sentir, mas que serve como um deslocamento desse verdadeiro evento que realmente, de fato, me machucou. Uma coisa, a psicanálise tem muito claro para si, né? Quanto mais adoecido o sujeito, quanto mais sofrimento psíquico tem o sujeito, mais em sofrimento, mais dificuldade de lembrar da sua infância ele terá. Ou seja, um sujeito com uma boa saúde mental sendo construído, ele vai cada vez mais lembrar de fatos da infância. E um sujeito muito em sofrimento psíquico, ele vai esquecer muitos eventos da sua infância e da sua juventude. O esquecimento, é sempre bom dizer, ele não é uma falha da mente. Ele não é como um HD, né? Na contemporaneidade se acostumaram a comparar a mente humana muito com HD do computador, o que é uma verdadeira idiotice. Os grandes responsáveis por fazer isso foram as neurociências, né? Que na visão da psicanálise a gente discorda totalmente. A mente não funciona como um poderoso HD que guarda ou não guarda as coisas. A memória humana, ela é viva, ela é privada, ela é única, seletiva e profundamente ligada ao afeto. Nós não guardamos tudo o que vivemos, como eu disse. Nós não guardamos aquilo que é bom
e esquecemos aquilo que é ruim. Não necessariamente. Há um quanto de uma entrega de prazer e desprazer nesses conteúdos que vão influenciar minha vivência daquilo que eu guardo, daquilo que eu não guardo e daquilo que eu vou ficar revivescendo nas minhas lembranças e nas minhas memórias. Quando falamos da infância, existe algo ainda mais complexo. Não se trata aqui só de lembrar fato. Esse é o grande ponto. Isso que muitas vezes, a depender do nível do seu recalque, não adianta pensar positivo que você não vai lembrar da sua infância. Não adianta colocar lei de atração no meio que você não vai lembrar da sua infância. Certos conteúdos, certas questões afetivas, emocionais, elas só serão acessíveis através de um bom processo de terapia e de análise. A gente vai ser de fato influenciado o tempo inteiro pela cultura que a gente vive, pela a escola que a gente estudou, pela vizinhança, pela nossa família. A gente vai ser radicalmente afetado por todas essas vivências emocionais. E é justamente nessa dependência que se formam as feridas, que eu vou construir, inclusive, isso aqui melhor com você. Essas feridas que a gente tem no nosso emocional, que vão influenciar o nosso recalque, a nossa lembrança ou o nosso esquecimento da nossa infância, da nossa juventude, do nosso passado, não é baseado em questões traumatizantes violentas, né? Isso se vendeu muito na internet, ou seja, eu esqueço aquilo que é da ordem do trauma, eu lembro aquilo que é da ordem da coisa boa, bacana, legal, feliz, vitoriosa. Então, o meu trabalho para melhorar é o quê? É acessar esse conteúdo traumatizante que eu esqueci, porque a partir disso eu vou melhorar. O Freud desconstruiu isso antes de 1910, ou seja, no início da sua bibliografia, vai construir outras ideias que, infelizmente, não é assim que funciona. Para a psicanálise, conhecimento não é saber. Posso tomar conhecimento de algo que aconteceu no meu passado, que isso não necessariamente vai melhorar a minha vida. Para eu ter uma melhora, depende de uma série de questões, que inclusive algumas delas não estão associadas à minha consciência. Ou seja, eu vou precisar fazer construções para além da ordem consciente da palavra. Por isso que muitas vezes o caminho para lidar com o esquecimento do passado, das questões da infância, é através da terapia e, sobretudo, da análise psicanalítica, de você poder estar abrindo suas questões emocionais junto a um psicólogo, psicanalista, e a partir daí que você possa começar a construir os seus conteúdos emocionais recalcados, esses vínculos afetivos, essas sensações que não estão na ordem da palavra, e a partir disso você construir pela palavra novas possibilidades, novos caminhos, novos subterfúgios para você descobrir formas de lidar com esse conteúdo que estava esquecido, mas que continua te machucando, te ferindo, determinando muitas vezes os fracassos e os sintomas da sua vida. E para você que chegou até aqui ao final desse vídeo, coloca nos comentários, e você anda lembrando da sua infância? Você lembra do que te aconteceu no passado? Conta aí, não abra mão de se abrir aqui com a gente e me chame no privado. Grande abraço, conte comigo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.